Amém, irmãos, um bom dia a todos. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Convido os irmãos a colocar em pé. Vamos nos posicionar na presença do Senhor. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de João, no capítulo 3. Nós vamos estar aqui na tela para você acompanhar, do versículo 16 até o versículo 21. João 3, 16 até 21. Vou fazer uma orelha em duplas. Vamos colocar em pé, irmãos, orar, então, invocar o nome do Senhor Jesus. Zé Glaucio vai vir fazer a oração inicial. Esther e a Marisley vão ajudar aqui no louvor hoje. Vamos fazer um mesclar aí dos grupos. Esther e a Marisley. Amém, irmãos. Convido a todos os irmãos que sentiram o Senhor fechar seus olhos, né? Vamos invocar o nome do Senhor nesse ambiente, né? Vamos todos orar, né? Para que Deus possa, né, abrir o céu, derramar a unção e usar os seus escolhas no dia de hoje, né? Todos vamos agora unir a oração, né? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, chegamos na Tua presença nesse momento, Pai, reconhecendo, Senhor, a nossa fraqueza, a nossa pequenez diante da Tua presença, Senhor. Querido Pai, em nome de Jesus, confessar os nossos pecados, Senhor. A palavra nos diz em João, 1 João 1, no versículo 9, nós confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça, Pai. Estamos aqui, Pai, em nome de Jesus, confessar o nosso pecado, Pai, independência de Ti, Pai. Confessar, Pai, os nossos pecados de ira, de ódio, de amargura, de ego, Pai. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai, envia seus anjos aqui, Pai, nesse momento, nesse ambiente, Pai.
Varre, Senhor, desse lugar, Senhor, todo espírito maldito das trevas que não confessa que Jesus veio em carne, viveu de forma santa, morreu e ressuscitou. Senhor Jesus, pedimos aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Fala conosco esta manhã, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Joga a luz, Senhor, naqueles pontos, Senhor, que ainda está obscuro, Senhor, que ainda não confessamos, Senhor, que ainda estamos sendo rodeados, Senhor, pelos espíritos malditos das trevas, Senhor, que não deixa, Senhor, nós reconhecer, Senhor, que estamos dependentes de Ti, Senhor, que necessitamos de Ti, Senhor, todos os dias, Senhor. Queremos, em nome de Jesus, agradecer, Senhor, as misericórdias, Senhor, que tem se renovado toda a Senhor, tem sido a causa de nós não ser consumidos, Senhor. Embora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, o anjo da cura aqui, Pai, para curar, Pai, todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão doentes, Senhor, aqueles que estão aprisionados, Senhor, através da depressão, Senhor, através da amargura, Senhor, através do perdido, Senhor, em nome de Jesus, porque estava disso que o Senhor cravou naquele madeiro, Senhor, todas as nossas ansiedades, Senhor, todas as nossas doenças, Senhor, o Senhor já levou sobre as nossas enfermidades. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, da tua igreja, Senhor. Manifesta aqui, Senhor, o teu poder, a tua glória, Senhor, teu prodígio, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abre, Senhor, a boca dos teus profetas, Senhor, dos teus líderes, Senhor, nessa manhã, Senhor, para que todos possam, em nome de Senhor Jesus, Pai, batalhar, Senhor, com as armas do Senhor, porque a palavra diz que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, Pai, para destruir todas as fortalezas, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti aqui, Pai, esse culto. Queremos colocar diante de Ti, Pai, os louvores que foi efetuado, Pai, palavra ministrada, Pai, os testemunhos dos irmãos, compartilhar, Pai, que o Senhor esteja, Pai, no comando de todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, Pai, para que tudo saia, Senhor, segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável nesse momento, Pai. Colocamos diante de Ti também, Pai, os meios de comunicação que fosse utilizado nessa manhã, Senhor, para que todos que estejam, Senhor, atrás das câmeras, Senhor, que possa receber também essa unção do Senhor, Pai. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, entregamos esse momento, esse culto, Senhor, nas mãos, Senhor, Pai. E já queremos agradecer, Senhor, por o Senhor ter nos trazido aqui nessa manhã, Senhor, por o Senhor ter nos dado saúde, por o Senhor ter nos dado vigor, Senhor, para nós acordar, Senhor, e poder, Senhor, chegar aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Queremos Te louvar e Te agradecer nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
situações da nossa vida. Foi uma oração do profeta Abacuque, no capítulo 3, verso 17. Ele disse que ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não aconteçam segundo minha vontade, eu me alegrei no Senhor. O profeta fez uma decisão. Ele fez uma tomada de decisão na sua vida. Deus nos convida nesta manhã a fazer essa mesma tomada. Deus nos convida nesta manhã, seja passando por necessidade, porque nós não conhecemos nossos irmãos e o que eles estão passando. Mas seja a situação que for, se você, na sua mente, decidir pelo Senhor, Deus vai dar graça, Ele vai descer sobre você uma ajuda, um amparo espiritual muito grande. Você pode se lembrar de situações que você passou difíceis na sua vida. E você está aqui hoje para contar testemunho. Foi porque Jesus derramou graça sobre ti. Você não estaria aqui se não fosse Ele. Se não fosse a graça, você não estaria aqui. Você estaria caído no meio da estrada, com as pérolas perdidas, dracmas perdidas, mas Jesus te achou, Ele te colocou de pé. E nessa próxima canção agora, nós vamos cantar que nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Todos nós somos irmãos e filhos do mesmo Pai. E Deus precisa que nós venhamos caminhar juntos, contigo caminhar, é o título dessa música. Somos todos filhos de um mesmo Pai. Estamos ligados pelo seu amor. Na sua igreja, damos por fé. Membro do corpo de Cristo na terra e na caminhada. Vamos enfrentar nossas diferenças até nos tornar bem parecidos com Jesus, que os ofensores perdoou, a todos amou e abençoou. Dá-me tua mão, vamos prosseguir. Dá-me tua mão, vamos prosseguir, unidos pela fé em Jesus, unidos pela fé, nós vamos vencer. Se eu cair, me ajuda a levantar. Minha missão é contigo caminhar. Dá-me tua mão, vamos prosseguir. Dá-me tua mão, vamos prosseguir, unidos pela fé em Jesus, unidos pela fé, nós vamos vencer. Se eu cair, me ajuda a levantar. Minha missão é contigo caminhar. Dá-me tua mão, dá-me tua mão, dá-me tua mão. Essa próxima canção, irmãos, todos aqueles que têm suas ofertas, os dízimos, e que desejam contribuir com essa obra, que desejam agradecer ao Senhor nesse primeiro culto desse ano, que você se sinta liberdade nessa hora de estar efetuando
esses atos de amor a Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos libertado de muitos pecados, Senhor, ao longo do ano de 2024. E que nesse ano de 2025, Senhor, não venha faltar o pão, não venha faltar o alimento, não venha faltar as vestes, não venham faltar as experiências de maturidade, de crescimento espiritual para o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Filho meu, não se separe da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura pode cause perturbação. E nos teus filhos cause contaminação. Libere o perdão para que haja unidade e comunhão. Filho meu, não se separe da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura pode causar perturbação. E nos teus filhos cause contaminação. Libere o perdão para que haja unidade e comunhão. Invoque o Senhor Jesus e livre-se do espírito da rejeição, porque ele não tem mais perdão, já está na condenação. Invoque o Senhor Jesus e livre-se do espírito da rejeição, porque ele não tem mais perdão, já está em condenação. Filho meu, não se separe da graça de Deus. Filho meu, não se separe da graça de Deus. Amém, irmãos. Agora eu ia pedir que os irmãos tudo ficassem aqui no meio, bem juntinho, que nós vamos orar aí, né, nesse primeiro dia do ano. Fique bem do ladinho, assim, vamos apertar juntinho, assim. Vamos compactar, né, as fileiras do exército de Israel. Bem juntinho, assim, bem apertadinho, não tem problema. É só um pouquinho. Nós vamos orar junto. Deus quer, né, esse ano de 2025, isso que você está vendo aqui agora, muita unidade na fé, na esperança, muita unidade na mensagem da cruz. Até o irmão lá pode vir junto para receber a bênção do Senhor, e nós vamos orar, né? Aqui também o pessoal vai vir juntinho aqui, né? Porque esse vai ser um ano de muito desafio, irmãos, 2025, né? É um ano assim que nós vamos colher muitas coisas, né? As coisas boas que nós temos e as coisas que foram independentes do Senhor. Às vezes foi coisas boas, mas se é independente do Senhor, não é vida, né? E esse ano nós vamos precisar muito assim de ter um irmão bem do ladinho da gente, bem como você está sentindo, assim, sabe? Bem apertadinho, porque as coisas vão ser muito difíceis, né? Tudo que o Ministério da Palavra tem nos trazido diz que não vai ser fácil. E aí a primeira mensagem do ano falou sobre Amós, né? 3:3, né? Andaram dois juntos se não tiverem ambos de acordo, né? Como é que a gente vai estar junto com o Senhor, distante um do outro, né? Então a gente tem que mostrar essa ligação do Espírito, né? Porque quando Satanás vir contra o povo de Israel, ele tem que ver unidade. E eu quero que você lembre dessa oração nesse momento, porque nós vamos precisar durante esses 300 e poucos
dias ainda vem pela frente. Eu quero que na batalha, quando você estiver na luta, você lembre de Davi quando estava enfrentando aquele Golias. E aquele Golias veio com muita fúria, e com muita cólera, com muito ódio do povo de Deus. E ele estava vencendo o povo de Deus porque ele olhou para aquele monte de gente fardado, com armamento, mas eles estavam divididos de Deus. Eles não tinham unidade na fé. E aí Davi, o pequeno Davi, pastorzinho, que ninguém dava crédito para ele, ele chegou tão pequenino, né? Talvez 1,5 metros, né? Franzinho, magrinho, aparentemente sem beleza e sem formosura, sem força nenhuma. Mas Davi tinha unidade com Deus. E aquele Golias, aquele grande gigante, não suportou tamanha luz que aquele pequeno rapaz ali lhe dava. E nesse ano de 2025 não precisar dessa unidade com Deus. Não é fazer coisas para Deus, é fazer coisas na dependência de Deus. Aí sempre quando as provas, as tribulações, os desafios, que são os gigantes da vida, se levantarem contra cada um de nós, eu posso estar sozinho dentro da minha casa, mas se eu tiver unidade com Deus, amém, e se cada um de vós tiverem unidade com Deus, nós seremos como um grande exército. E o Golias vai ter que retroceder. E a doença, a enfermidade vai ter que retroceder. E o litígio conjugal e o problema de relacionamento com os filhos vão ter que retroceder. Os problemas emocionais, a ansiedade, o medo, a depressão, né, vão ter que retroceder. Porque esses são os gigantes que assolam o povo de Deus. E o povo de Deus continua sofrendo. Por quê? Porque não tem essa unidade com Cristo. E é por isso que nós estamos dessa maneira simbólica aqui, figurada, juntinho do outro, porque cada um tem uma porção desse Cristo. Amém. E se nós estivermos todos unidos, como é que o problema vai conseguir ter vitória contra o povo? Não vai. Ele vai ver Cristo unido. Amém? Então fecha teus olhos assim, dá um abraço no teu irmão, aperta ele, abraça ele aí, fica bem juntinho, né? Não vamos deixar lacunas aí para o inimigo se levantar para o povo de Deus. Fecha teus olhos e concorda com essa oração. Ó grande e eterno Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, abençoada porque o Senhor se faz presente neste lugar, Deus. A Tua palavra, Senhor Deus, nos promete, toda a Bíblia, os 66 livros, são promessas e que todas elas serão cumpridas, Deus. Para aqueles que andam segundo a Tua vontade, a promessa sim, de vitória, de paz e de alegria. Mas para aqueles, Senhor Deus, que estão em desacordo com a Tua verdade, existe promessa assim, de disciplina, de correção e de julgamento, Deus. Mas que nesta manhã, nosso primeiro culto de comunhão de 2025, os Seus olhos possam estar abertos e fitos para este lugar aqui, onde o Senhor vê esse pequeno rebanho, Senhor, sem muita expressão natural, sem muita beleza, sem muita formosura, mas assim como Cristo naquela cruz, conforme Isaías 53, onde as pessoas passavam debaixo daquela cruz e não davam crédito para aquela obra que estava sendo realizada de redenção universal e de uma oportunidade de restauração, de resgate de vidas. Muitos não deram crédito, Senhor. Até mesmo aqueles que estavam bem próximos, como o malfeitor da esquerda, que criticou, que julgou, que reclamou, ele não aceitou Jesus. Mas que nós sejamos, mesmo que aquele malfeitor, como somos pecadores, transgressores da Tua palavra, mas que sejamos como aquele que estava na cruz do lado direito, que reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o Senhor, naquele instante, Deus, prometeu que ainda hoje Ele estaria com Cristo no paraíso. Que o Senhor não olhe, Senhor Jesus Cristo, e não nos trate segundo, Senhor Deus, as nossas fraquezas, Senhor. Mas que o Senhor olhe para nós com amor, com piedade, com compaixão e vê que esse pequeno rebanho, sem muita expressão local, quer Te servir, quer entregar os seus Isaques, quer aprender a confiar, quer exercitar mediante a obediência essa unção do Espírito, Deus, que quer todo julgo, Deus.
Eu coloco aqui diante de Ti como ministro da Tua palavra nesta cidade. Eu coloco cada coração que aqui está presente, representando a sua casa, a sua família, representando, Senhor Deus, aonde eles exercem as suas profissões, onde eles exercem o seu campo de autoridade. Eu coloco eles diante de Ti agora e peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor entre em proporções cada vez maiores nesses corações, para que eles não dependem mais, Senhor Jesus Cristo, nem da mente, nem da vontade, nem das emoções, mas que eles venham depender dessa comunhão com o Teu Espírito, que eles venham depender dessa intuição do Teu Espírito, que eles venham depender dessa consciência, que é a faculdade do Espírito, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos agora como igreja, como esse exército, porque o Senhor não pega a multidão para a batalha espiritual, mas o Senhor pega, Senhor Deus, os pequenos, aqueles que estão, Senhor Jesus Cristo, unidos com o Teu Espírito, Senhor. Assim como lá na época de Gideão, tinha um exército numeroso, mas o Senhor não quis aquele exército numeroso, mas pegou um pequeno rebanho para batalhar as guerras do Senhor. E eu quero aqui consagrar, Senhor Jesus Cristo, aqui cada par de olhos, cada par de ouvidos, cada par de pernas, braços, Senhor. Quero aqui, Senhor Deus, ofertar a Ti, Senhor Jesus Cristo, essas almas, Senhor Deus, porque elas pertencem a Ti, Senhor. E a Tua palavra diz que todas as almas, elas são Tuas. Portanto, nós oramos aqui em nome de Jesus Cristo, para que Satanás agora se retire, que esses gigantes que se lançam contra a nossa vida se retirem agora de cena, em nome de Jesus Cristo. Que 2025 seja assim um ano que haverá muitas provas e muitos obstáculos e muitos desafios, que haverá muitos gigantes, sim haverá, mas que a Tua promessa em cada situação se cumpra, Senhor. Que o gigante irá cair por terra, Senhor. Que todos os gigantes que se lançam contra a nossa saúde espiritual, contra a nossa saúde orgânica, se lancem agora por terra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue e pela autoridade que existe nesse nome, no céu e na terra. Que todos esses seres trevosos, que o império das trevas agora retrocedam e caiam por terra, e que Satanás e desses demônios, os anjos caídos, os espíritos malignos, todas essas potestades, dominadores, forças do mal, principados, que eles vão olhar para o sangue da cruz que está selado cada filho Teu aqui nesta manhã de hoje, Senhor. Em nome de Jesus, que eles venham respeitar os limites que o Senhor mesmo deu a eles, Senhor. Em nome de Jesus, que Satanás e toda essa corja maligna não venham avançar os limites. Que a Tua igreja, conforme Mateus 16, 18, o Senhor mesmo disse que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Essa igreja está aqui, Senhor. Estou Te apresentando ela em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa igreja agora venha crescer, amadurecer, produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um. Que toda a semente da vida, Deus, que o Senhor usou esse ministério para lançar no coração, que essa terra fértil que é o coração deles, Deus, que venha agora produzir muitos frutos, Deus, e que até a sombra dos Teus filhos agora, Senhor Deus, venha liberar energia espiritual para curar enfermos, Deus. Que as palavras que os Teus filhos abrirem a boca, que saírem dessas cordas vocais, sejam palavras para abençoar, Deus, aquele que tem nos perseguido, para abençoar, Deus, aqueles que estão com privações, com dificuldades, para abençoar, Deus, aqueles que já não têm mais esperança e nem fé, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, que o Senhor use esse par de olhos aqui, Senhor, para que a visão venha ser focada, ajustada, e que eles venham, Senhor Deus, sair desses enganos, dessas falsas doutrinas, dessas mentiras, Senhor, dessas filosofias humanas e caídas, Senhor, e que os olhos deles venham ficar fitos naquele que é autor e consumador da nossa fé, da nossa restauração e da nossa vitória, Deus. Que em 2025 nós possamos olhar, Senhor Deus, lá para a cruz e ver que Jesus não está mais lá, Ele venceu a cruz. E que nós possamos olhar para a sepultura e ver que a sepultura lá, Senhor Deus, está vazia, Jesus não está mais lá, Ele venceu a morte. E que nós possamos sim olhar nos céus e assim como Estevão viu descortinado a visão espiritual e viu o Filho de Deus, a destra de Deus Pai,
e que nada mais poderia atormentar Estevão, até mesmo a morte física, Senhor. A dor, o sofrimento, as afrontas, as calúnias, Senhor. Nada mais poderia mais mudar, Senhor Deus, o coração de Estevão, porque o coração dele era algo com Cristo. Que nós possamos, diante dos desafios, olhar lá para o alto, da onde vem o nosso socorro, da onde vem o nosso auxílio, Senhor, da onde vem, Senhor Deus, a nossa provisão, da onde vem tudo que nós necessitamos para desenvolver esse trabalho nessa terra e alcançar, Senhor Jesus Cristo, a estatura, a largura, a profundidade do varão perfeito que é o Filho de Deus, em nome de Jesus Cristo. Que toda a divagação da mente, que as setas inflamadas do maligno, que lançam sugestões e ideias na nossa cabeça, todas elas agora sejam frustradas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que este par de ouvidos que o Senhor nos deu, Senhor, que seja não mais para ouvir queixas, nem lamúrias, nem calúnias, mas que seja para ouvir, Deus, a direção do Teu Espírito, para conduzir as nossas vidas, em nome de Jesus. Que os nossos cônjuges, que os nossos filhos, que as nossas finanças, Senhor, que as habilidades que o Senhor nos deu, Deus, para conquistar, Senhor Deus, a nossa subsistência, sempre em primeiro lugar, esteja como instrumento, como ferramenta à disposição para edificar a Tua igreja, aonde a planta dos nossos pés palmilhares. Que aonde nós estivermos, verdadeiramente, Senhor, nós sejamos testemunhas vivas daquilo que o Senhor fez em nós e pode fazer nesta cidade através de nós. Então eu, como Teu servo, ungido pelo Teu Espírito, pela a nossa autoridade apostólica aqui na cidade, como Teu servo aqui, Senhor, eu quero os abençoar aqui, cada família, cada coração, cada mente, com a Tua verdade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que 2025 seja um ano, sim, de colheita, mas de colheita de muitas vitórias, porque a partir de hoje nós fizemos um voto com o Senhor. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nós reconhecemos que Tu és o Filho de Deus e que na cruz do Calvário me substituiu, morreu em meu lugar, com o propósito de me tirar da condenação eterna e de me trazer para a vida eterna, de perdoar todos os meus pecados e me levar a uma cultura espiritual, viver nesta vida, não mais por esta vida, mas pela vida do Teu Filho Jesus, uma vida de santidade, de pureza, de justiça e de equidade. Um presente que o Senhor me deu. Não sou mais órfão, mesmo que meu pai e a minha mãe me abandonar. Agora eu tenho um Pai Master. Deus o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o que me criou em formar espírito, o que me formou do pó da terra. Este é o meu Pai. Então eu não sou mais órfão. Agora eu tenho um Pai que supre todas as minhas necessidades e que sabe o que eu preciso para ser feliz e ter paz. Senhor Jesus, muito obrigado pela eternidade. Senhor Jesus, muito obrigado pela filiação. Senhor Jesus, muito obrigado pelo perdão de meus pecados. Baseado nesta verdade, cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, e aqueles que estão nos assistindo pela internet, nós Te confessamos como Filho de Deus, aquele que veio nos redimir e vencer o pecado, e vencer o Golias, e vencer os gigantes, e nos dar vitória. A esse Jesus, aquele que merece toda a honra e toda a glória, que é o único que pode ouvir minhas orações e atendê-las
no seu tempo e no seu modo, a este Jesus, que é digno de toda honra e de toda glória e de toda a minha adoração e de toda a minha obediência. A ele, Jesus, eu faço um convite. Entra aqui no meu coração e faça a tua morada eterna e escreva o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, Jesus, nós queremos fazer esse voto contigo. Nos ensina os mandamentos com realidade, para gerar temor e tremor no coração. E então nós podemos obedecer com realidade e servir ao Senhor. Entrego a Ti, Jesus, a minha vida, meu cônjuge, os meus filhos, a minha saúde espiritual, a minha saúde orgânica, a minha renda. Coloco tudo nas Tuas mãos e faço um pedido especial a Ti. Não permita, Senhor, que eu me desvie dos Teus caminhos, nem para a esquerda, que é o mal, nem para a direita, que é o bem, mas que os meus olhos estejam fitos no único caminho, na única verdade, na única vida, que é a via central, que pode me abençoar e me dar vitória e me levar para as bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus. Esse é o nosso pedido, Senhor. Não deixe Satanás enganar com manjares deste mundo, com as tradições desse mundo. Não deixe esses demônios enganar esses pequenos filhos, porque eles são teus. Em nome de Jesus. Amém. Durante esse cântico de avivamento, de alegria, abençoa teu irmão, profetiza a bênção sobre a vida dele. Não me deixou ver quem eu sou antes da hora. Grato serei, Senhor, para sempre. Não me deixou ver quem eu
Amém, irmãos? Eu sei que tem muitos testemunhos, né, irmãos, hoje. Mas sim, ó, eu vou passar aqui para a editora do Sul, vai compartilhar um pouquinho. Depois a Silvana vai falar um pouquinho da TV Menorá. E dá uns 3 testemunhos rapidinho, né, aquele que senti no coração. Quero dar as boas-vindas, né, para o nosso irmão Marcos, né? O irmão Marcos, ele está vindo pela primeira vez hoje. A esposa dele não conseguiu vir para fazer uma cirurgia, né? Mas estamos orando por ela. É Luana, o nome dela também, né? É Luana. Seja bem-vindo também, Marcos, viu? Que Deus abençoe você e essa família. E vamos ficar firme em 2025 aí para Deus dar vitória. Amém? Aí 3 testemunhos, pode passar aqui para nós compartilhar. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos compartilhar um pouquinho da editora, né, irmãos? Amém. Os irmãos já viram qual é a dica mensal, né? E é esse livro aqui, Consagração. E, irmãos, esse livro aqui, ele fala muito conosco. Não sei se todos já leram, né? Mas aqueles irmãos que não têm esse livro, a gente tem disponível aqui, né? Na nossa igreja. E tem também através, né, do site, né? Que dá para vocês entrarem ali, irmãos. O irmão Bernardo vai pôr pra gente ali no telão. Para entrar ali, irmão, é bem fácil, né? Os irmãos já devem estar craques já, né? Porque eu acho que toda semana os irmãos estão acessando, né, irmãos? Os irmãos podem entrar no aplicativo mesmo, né? Que os irmãos têm baixado ali no celular. Vai ter o ícone da editora Vento Sul. O ícone da editora Sul tem o ícone livros, né? Ali vocês podem procurar. Às vezes os irmãos não acham de primeira mão ali, mas na lupinha vocês podem, né, digitar o livro de consagração e ali vai aparecer. Tem o livro, né, assim, tem o e-book, tem áudio também, que às vezes os irmãos, né, não têm muito tempo de ficar lendo. Coloca ali em áudio enquanto os irmãos, né, tá trabalhando. É uma bênção também para ficar ouvindo. E bom, irmãos, esse livro Consagração, o que é consagração, né? É separação, né? É separar de tudo que não vem de Deus, de tudo que é do mundo, né? Nós recebemos aí uma direção aqui, né, do pastor, que esse ano vai ser um ano aí de colheita, né? E para a gente ter graça para receber colheitas, né, irmãos? Porque às vezes as colheitas não vão só ser bênçãos, né? Porque a gente planta obediência, a gente vai ter que colher também, né? Aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E somente com muita consagração que a gente vai conseguir essa graça do Senhor, né? E consagração significa a gente se separar do mundo, né? Deixando de fazer o que a gente quer para fazer o que Deus quer, o que Deus gosta e o que Deus deseja, né? Renunciar todos os nossos desejos, né, irmãos? E isso é uma coisa muito difícil porque a carne ainda está muito latente em nós, né? A carne ainda está gritando em nós, infelizmente, né? E perder tempo com os nossos celulares é uma coisa assim que Deus tem falado muito conosco, porque isso tem roubado a nossa vida e roubado a vida de todo mundo, assim, principalmente dos jovens, né? Consagrar e separar de tudo isso. O ministério tem falado que a gente pode usar as redes sociais a favor, né? A gente pode compartilhar aí com os nossos contatos, a editora Vento Sul, pode também o Pão de Judá, enfim, todas as plataformas, mas muitas vezes nós não fazemos isso. Então, esse livro vai nos ensinar, porque esse livro renova a nossa mente, né? E isso só é possível, irmãos, através da palavra do Senhor, né? Então, essa dica aqui vem mesmo para nos alertar, né, irmãos, que não estamos consagrados ainda, né? E que nós precisamos aí da orientação do Senhor, né? Para entrarmos aí em obediência a Deus, né? E entrar, assim, em viver realidade com o corpo de Cristo, né? Esse é o objetivo que Ele nos escolheu, né? Que é estar aí em comunhão. Que bênção que foi essa oração inicial aqui, né? Que em nome de Jesus a gente possa mesmo levar isso, né, para o ano que vem. Eu queria só deixar uma palavra, né, que está, né uma palavra, né, que cita aqui nesse livro, que é 1 Coríntios, irmãos, no capítulo 3, no verso 16, que fala assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Então, nós somos santuários do Senhor, nós precisamos nos consagrar diariamente, né, irmãos? Porque Deus não vai aceitar um santuário que não esteja de acordo com o que Ele deseja e quer, amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Bom dia, irmãos. Eu vim falar para vocês, passar um recadinho da TV Menorá, para todos assinarem a TV Menorá, porque bênção, irmãos. Aqueles que quiserem assinar, que Deus tocar no coração, os senhores podem estar falando comigo, com a Reise, né? E para vocês estarem acessando e estar adquirindo essa TV Menorá. Aqueles que já têm sabem quão valorosa essa TV Menorá é, o tanto que nos ajuda, que nos traz ensinamentos e crescimento, né? E a Natália falou a respeito da dica mensal do livro Consagração. E se vocês forem na TV Menorá e clicarem lá Consagração na busca, tem vários vídeos a respeito de consagração, muitos vídeos. Um exemplo aqui, ó. A consagração deve ser correta, a visão da consagração faz crescer, consagração, gerar e cuidar, consagração, caminho para ser servo, aí daí por diante. Então, eu queria incentivar os irmãos, porque a TV Menorá é um instrumento que Deus usa, né? Que Ele deixou o aplicativo, a editora e a TV Menorá. É muito importante vocês adquirindo e acessando, irmãos, porque isso aí que vai trazer crescimento. Se Deus deixou essa mesa, gente, Ele quer que a gente acesse. E a TV Menorá traz mensagens profundas a respeito de todos os temas que a gente precisa. Então, vai estar assim, entrando em lugares do nosso coração, essa alma, que a gente não consegue, irmãos. A gente necessita dessa ajuda, desse falar do Senhor no nosso coração. Então, eu queria estar incentivando os irmãos. E além de vocês poderem assim, clicar, digitar consagração ou qualquer outro tema, vocês podem estar acessando os vários canais que tem na TV Menorá. Tem canal da cura divina, cura interior, ensinos, exemplos bíblicos, libertação. Excelente esse canal. Nutrivídeo a gente utiliza nos grupos familiares, que traz tanto crescimento para a gente, né? Então, se vocês quiserem acessar, nós estamos aqui à disposição dos irmãos. Amém? Deus abençoe a todos. Bom dia, irmãos, tudo bom? Já faz um tempo que eu não vim aqui, né, no púlpito, mas eu não consegui fugir. Queria pedir para os irmãos levantarem as mãos para aqueles que participaram do último culto do ano. Né? Graças a Deus, bastante gente aí. Então, para quem participou desse último culto, reparou que Deus ele tomou o pastor em profecia, né, para trazer um ponto muito interessante sobre cura e para testificar, né, aquilo que Deus faz por meio aqui da casa do Senhor, por meio do pastor, para provar que tudo aquilo que Deus faz não é mentira, né, porque pode haver um pensamento sempre, né, eles são aquelas pessoas de reteté que gostam de inventar coisas para parecer que Deus ele se enquadra, mas não. A gente gostaria de mostrar para vocês por meio da palavra aquilo que o Senhor nos diz. Queria convidar os irmãos, né, a abrirem suas Bíblias em 2 Crônicas, no capítulo 20, verso 20, que ele traz aí como o Senhor ele usa, né, em profecia as pessoas para cumprir o plano dele e o propósito. Eu vou ler aqui, os irmãos não precisam repetir, mas eu queria que os irmãos prestassem muita atenção no que está escrito aqui. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Então, o meu testemunho em relação àquela profecia que trouxe, né, no culto passado, que era para a gente erguer a mão direita, né, e daí que Deus ia descer a mão dele e ia colocar o lodo nas nossas mãos para trazer, para renovar a nossa visão, né. E assim, acredito que todos os irmãos tiveram uma experiência em relação a isso que o Senhor nos trouxe, mas em mim especificamente, né, foi dito assim na profecia: levanta a mão direita, que Jesus, estou vendo a mão de Jesus
colocando a sua saliva e o lodo na mão de vocês e vocês têm que esfregar os olhos. E nesse momento que eu esfreguei os olhos, meus olhos estavam molhados da saliva de Jesus. Eu senti que estava aquela coisa molhada, assim, é saliva, né, de Jesus, só pode. E assim, os irmãos podem pensar, vocês estão inventando coisas, porque Deus não se revelava de grande forma, assim, Deus não poderia fazer uma coisa. Imagina, 2025, há tanto tempo que Jesus já morreu, e se ressuscitou ou não, né? Mas assim, eu queria trazer para os irmãos que é necessário acreditar naquilo que Deus traz por meio do pastor, e não estou falando isso porque eu sou filho dele, mas porque eu sei que tudo aquilo que eu ouço, né, da palavra e leio a Bíblia, Deus ele testifica, né? Isso para ter uma ideia, tudo aquilo que a Silvana trouxe hoje, aquilo que a Natália falou, aquilo que foi falado no culto passado, nas mensagens, Deus tem me feito ler os materiais da editora e é tudo igual, e ninguém sabe que eu estou lendo tais livros e todo o conteúdo é idêntico àquilo que os irmãos estão falando. Daí, será que é verdade? Eu estou falando que é, porque Deus ele está provando que tudo aquilo que ele fala é verdade. Jesus disse, tudo aquilo que eu digo para vocês é espírito e vida. E chegou a hora, né, dos adoradores do Senhor o adorarem em espírito e em verdade. Então, tudo aquilo que os irmãos, quando acessarem a TV Menorá, né, fizerem assinatura, buscarem ao Senhor, lerem a palavra, pode acreditar que é verdade aquilo que Deus traz. Porque, assim, quem olha para os jovens, é muito difícil os jovens terem experiência com Deus. Mas Deus deu uma experiência para mim, né? E quando Deus poderia simplesmente levanta a mão, né, Deus colocou ali o lodo e esfrega. Quando vocês acham que minha mão estaria molhada para Deus poder provar que aquilo eu estou fazendo as coisas, né? Então eu queria trazer aqui para os irmãos, ouvi, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crê no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então é necessário crer naquilo que Deus usa seus servos para falar, porque assim como falou no nosso estudo ontem, do livro Sinais Seguem a Fé. Deus nos exorta hoje, porque é necessário a gente não desprezar a palavra dele, porque se a gente está recebendo tanta palavra dura aos nossos ouvidos, é porque é necessário da nossa parte maior submissão. Amém? Deus abençoe a todos. Bom dia a todos, irmãos, né? É uma benção, né, irmão, estar aqui. A gente fica assim com medo, assim, com um pouquinho com medo, né? Mas isso faz parte de nossas vidas, né? Quando você for convidado para vir aqui, não temas, obedeça somente, né? Então eu vou aqui compartilhar esse livro, né? A Obra Única de Deus, que é o capítulo 2, né? Que o título é A Introdução da Era da Realidade, né? Então aqui foi que significa que é um momento assim que foi introduzido na realidade, né? Então assim, a obra única de Deus se divide em 3 fases de execução: criação, restauração e glorificação, né? E então a restauração do Senhor, né, que foi a consumação, né? Neste momento nós estamos vivendo essa restauração, né? E a restauração, né, neste livro é constituída de 2 alianças, né? A velha aliança que já passou, né? Foi concluída e já encerrada, né? E Deus se revelou por meio da lei para convencer o homem de que era pecador. Então, naquela época da velha aliança, nós não tínhamos como ser salvos, né? Ali Deus revelava que nós éramos pecadores e condenados eternamente, né? E que por si nós não conseguiríamos ser salvos, né? E ali, né, fala assim que a lei matava e condenava, mas continha promessas de salvação, né? Que está ali em Ezequiel 18:4, né? E em 2 Coríntios 3:7 e em Ezequiel 37, 21, 28, né? Então, né, a outra aliança, né, que é a nova aliança que nós estamos vendo, né, está em pleno desenvolvimento, né? E também se denomina a era da graça, né, que nós estamos vivendo, né? Esta aliança encerra quando Jesus retornar como rei nesta terra,
Então, nós temos que aproveitar, né, irmãos? Porque nós estamos na nova aliança, a era da restauração, né? A era da realidade, né? De andar no Espírito, né? De viver no Espírito, de praticar a palavra de Deus, né? O próprio Deus tinha em seu plano eterno uma solução definitiva para atrair o homem de volta para si, sem quebrar as suas leis, que são eternas e imutáveis. Uma dessas leis é a da do livre-arbítrio. Então, o que é livre-arbítrio, irmão? É livre escolha, né? Então, Deus tinha colocado esta lei, né? E Deus ia... era uma dádiva, né? Que ele podia, assim, trazer a salvação, né? Obviamente que a salvação é algo totalmente divino e sobrenatural, pois apenas o Criador poderia providenciar, né? Mandando seu Filho, né, irmãos? Então, né? E no Novo Testamento, né? Deus utilizou um profeta para revelar o advento da graça, né? Que foi João Batista, né? Que ali fechou a velha aliança, né? E ali Deus anunciou a nova aliança com a vinda do Filho, né? Que é Jesus Cristo, que haveria um Salvador. E João Batista preparou o caminho, né? Para o Senhor Jesus, introduzir Ele como Rei universal, né? E deu o fechamento das coisas velhas. Ali fechou a velha aliança, a anti-aliança, né? Aí entra o Novo Testamento, né? A velha aliança foi fechada e a nova aliança iniciou, né? Essa nova aliança é algo maravilhoso, uma nova fase no plano divino, que se descortinou para os homens. Deus estava abrindo uma nova etapa de sua obra e preparava-se para a execução natural da que estava pronto na esfera, né? Então, né, a gente vê a concepção de Jesus, né, que está ali em Mateus 1,18, né, se os irmãos quiserem abrir ali, como foi a concepção de Jesus, né, irmãos? Está escrito assim, ó. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe desposada, José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, né? Então, a gente vê, sim, que a concepção de Jesus foi sobrenatural, né? Não foi assim, não foi assim pelo homem, numa mulher, assim, foi o Espírito Santo que a Maria, a Virgem, é concebida, né? Pelo Espírito Santo, né? E Jesus, a única pessoa que não tinha pecado, que podia salvar os pecadores, né? Porque na velha aliança, vocês sabem os rituais como era, né? Matar os animais, isso e aquilo, mas ninguém poderia ser salvo, né? E essa concepção não foi semeada por homem, mas pelo Espírito de Deus, que nos mostra que no sangue de Jesus não havia natureza pecaminosa. Deus estava preparando um cordeiro perfeito para redimir pecadores para sempre, em um único sacrifício, né? Que está lá em Hebreus 10:12, né? Que fala sobre o sacrifício da... Hebreus 10:12. O que está escrito lá, irmãos? Vamos ver lá. 10:12. Diz assim, né? Vamos ver. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, né? Então, o único sacrifício pelos pecados é Jesus, né? E nesse lugar é tão glorificado Jesus, né? Tão exaltado esse Rei, tão maravilhoso, né? Porque a gente... É só Ele mesmo, né, irmãos, que a gente tem que exaltar e glorificar esse Deus, né? É o único que pode nos salvar. Não é placa de igreja, não é homens, é o único, né? E a vida humana de Jesus também foi sobrenatural, porque Ele viveu 33 anos e nunca pecou. Então, pensa bem, até os 30 anos Ele viveu aqui na Terra, mas o ministério dele não tinha aparecido ainda. Quanta coisa que Ele via, que Ele tinha vontade de fazer, né, irmãos? Mas com 33 anos começou o ministério dele aqui na Terra, e foi 3 anos e meio, né, para manifestar as suas maravilhas, mostrando, relando o reino, mostrando, né, e falando para as pessoas que Ele é o único, o Senhor, e que Ele é o Rei, que Ele vinha para salvar, né? E assim fala que Jesus cumpriu cabalmente a lei divina, foi examinado por todos os juízes da época. Ele não foi achado pecado nenhum, né? Então, em Jesus não achou pecado nenhum, irmãos. Então, é por Jesus nós sabemos disso, que é somente por Jesus nós podemos ser salvos, né?
E nós não podemos levar outra coisa para as outras pessoas, né? Nós temos que dizer, né, que somente esse Jesus, né, maravilhoso, anuncia Jesus para as pessoas, né? Porque é o único que tem poder para salvar, né? Amém? Então, eu queria compartilhar com vocês também a mensagem número 4 desse livrinho aqui, ó. Seja próspero. Uma bênção esse livro aqui, irmãos, que fala a respeito de fé e finanças. É um tema, assim, bem importante na vida da gente, isso aqui. Porque eu vou falar a respeito de dízimos e ofertas. Porque esse tema é a maneira pela qual Deus estabeleceu para que a gente seja protegido na vida financeira e na vida espiritual também, né? Então, só é assim, ó, no início ele foi falando que assim que Deus não precisa do nosso dinheiro para realizar seus planos aqui na terra, ele não precisa. Até ele citou Atos 3, do 1 ao 10. E no versículo 6 ele fala assim, ó: Pedro, porém, ele disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Então Deus não necessita de ouro e prata para fazer a obra dele. Depois ele citou Salmos 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Então Deus nos dá bens materiais e dinheiro também, né? A gente tem que falar desse assunto aqui, né? E vou deixar algumas colocações para vocês. Como que se calcula o dízimo? Todos sabem como que se calcula o dízimo? O dízimo é calculado, 10% de tudo que você recebe, no rendimento bruto da pessoa. Não no rendimento líquido, é no rendimento bruto. E lá em Joel, capítulo 1, versículo 4, fala assim dos 4 demônios que agem nas finanças no mundo inteiro. Então, o que fala aqui, ó? Primeiro demônio, o cortador. Qual que é esse demônio cortador? O que ele faz? É quando ele entra nas coisas pequenas dentro da nossa casa. Tipo, ó, estragou um eletrodoméstico, outras coisas também. Despesa com cigarro, remédio, bebida. Isso aí é o demônio cortador que chama. Ele entra com esse roubo pequenininho que às vezes a gente nem percebe dentro da casa da gente. Outro demônio é um migrador. É aquele que vai e vem. Ele causa grandes estragos na vida de uma pessoa. Um exemplo, acidente de carro, destelhamento de uma casa. Olha o estrago que faz, né? Destelhamento de uma casa, doenças, cirurgias. Então, isso é o demônio migrador. Tem o devorador também. O devorador é aquele que nos deixa cheio de dívidas. Aí é aquele exemplo que vem oficial de justiça, bate na porta da nossa casa, cobrando. Obrigado, meu Deus. Vem cobrar na porta da nossa casa. Nossa, deve ser terrível isso aí, né? Eu creio que o ministro passou bastante disso aí, ele mesmo dá o exemplo, né? Da vida dele. E tem um demônio destruidor. É aquele que pode nos levar ao suicídio ou ao homicídio. Olha o perigo desses demônios. E aquilo que nos protege desses demônios é o dízimo, irmãos. É simples, é o dízimo. Porque às vezes a gente pensa, não, eu tenho que guardar, porque se eu tiver dinheiro eu vou ter condição de pagar aquilo outro. Não, é o dízimo que vai proteger, irmãos. É bem sério esse assunto. Delicado, porque mexe em áreas do nosso coração, né? Então, é a única maneira de ficarmos livres desses demônios, praticar o princípio que Deus nos deixou, que está escrito lá em Malaquias 3. Devolver o dízimo ao Senhor. Aí eu vou fazer outras colocações aqui, ó. O dízimo é calculado sobre o rendimento bruto, né, que já foi falado. Onde e como entregar o dízimo? Como que a gente faz? O dízimo deve ser entregue onde eu recebo o ensinamento de Cristo, onde eu recebo a alimentação espiritual. O que é oferta, irmãos? Tem diferença entre dízimos e oferta. A oferta é algo que Deus coloca no meu coração, que o Espírito Santo me impulsiona a fazer. Então, tem diferença entre dízimo e oferta. E o que é esmola? Está citado lá também. É toda ajuda que Deus toca para a gente dar às pessoas que estão necessitadas. Então, tem dízimo, oferta e esmola. E está falando também em Malaquias 3, no versículo 10, que nós não podemos administrar o dízimo.
Então está escrito assim, ó, trazei todos os dízimos e ofertas na casa de Deus. Então a gente não pode administrar, tem que trazer aqui. Outra questão, o que acontece se não devolvermos o dízimo? Se a gente só dizimar e não ofertar. Está escrito lá em Malaquias 3:9. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Então, o dízimo é que nos protege. Se a gente não dizimar, seremos roubados. O que acontece se devolvermos o dízimo e não ofertarmos? Nós seremos protegidos dos demônios, mas não prosperaremos. Então, tem um conjunto do dízimo e oferta. Só o dízimo vai nos proteger dos demônios. Só que a gente não vai prosperar porque é a oferta que vai fazer isso aí. E se ofertarmos, irmãos, e não devolvermos o dízimo, aí nós vamos perder tudo que recebemos, porque estaremos desprotegidos. Os demônios terão legalidade para roubar o que Deus nos deixou. Então, o dízimo, finalizando, irmãos, o dízimo nos protege dos demônios e a oferta é multiplicadora de riquezas. Amém? A oferta é aquilo que Deus coloca no nosso coração. Então, hoje, né, a gente vive na era da graça, né? Além de devolver o dízimo, nós devemos ofertar segundo o que Deus colocou no nosso coração. A oferta, irmãos, exige muito mais amor do que a lei, do que o dízimo. Amém? E outra coisa importante é para a gente revisar o nosso coração, para que não tenhamos amargura na hora de ofertarmos. Amém? E uma coisa que eu escutei hoje foi assim, os tempos vindouros, né, a economia no Brasil, todo mundo sabe que não está legal, né? E o que vai ser nos proteger dessa economia que já está afundando? Dízimos e ofertas, irmãos. Amém? Deus abençoe a todos. Amém, né, irmãos? Não, o pastor olhou lá. Toda vez eu tô quietinha. Não consigo, né? Então, eu queria falar, né, que tem 2 testemunhos rapidinho. Eu não sou muito não era, né, de dar as primícias e orar muito à noite, sabe? Daí eu lá no quarto, fui lá no banheiro e tal. Então, o Rafael, não vem falar comigo aqui não, tô orando. Nossa, aquilo lá, eu falei, Jesus, que vergonha. Era de noite, sabe? Daí ele lá sentado na cama orando e tal. Eu falei, gente, que vergonha. E eu não oro. Jesus, que vergonha. E eu deixei ele quieto. Ele falou, amém. Você não vai vir aqui agora, mãe, beijar eu? Aí eu fui. Você não vai orar pra mim? Todo dia eu oro pra ele, né? Daí fui lá, eu orei. Daí no outro dia, de manhã, ele acordou. E eu, né, arrumando, ajeitando. Ele lá sentado de novo. Eu falei, oi, filho. Ele falou, não, mas calma, eu tô orando. Nossa, orou. Falei, Jesus, que exposição, né? Tipo, Deus mostrou que, tipo, que eu tô até hoje, não tô orando, né? Daí eu falei, Deus me perdoe. E comecei a fazer oração, escutar lá, né? O devocional, né? E tem no aplicativo, que é uma benção, né? Você vai escutando e tal. Então, Deus usa cada um, né? Um jeito, pra mostrar pra gente que a gente tá errado, né? E eu tenho outro testemunho, e eu fiquei muito feliz disso, né? Deus orando, falei, nossa, mostrar que eu tô errado. Então, orando, eu consertei através disso. Daí eu queria falar de outra coisa também. Aconteceu uma coisa na minha família lá, tal. E, tipo assim, nós já tava em Natal, tava todo mundo já planejando Natal, novo, e eu no meio, né? No meio e tal. E eu falei, e a minha mãe, não, no tal, aquele rolo, né? E nós lá, minhas irmãs, tudo. Daí, e Deus já tinha falado na semana, tal, Deus não queria essas comemoração, não queria. Ia separar muitas famílias, ia tal. Falou na quarta-feira, isso eu lembro. E eu falei, mas minha família tá bem. Eu falei, Jesus, será, né, tal. Mas nem passou na minha família, na minha cabeça, com as minhas irmãs, minha mãe e tal, né. Normal, tudo bem. Daí, nisso, aconteceu algo lá, tal, e foi uma tragédia. As irmãs, tipo, viraram a cara pra mim e tal. Esse rolo, tal, ficou. Daí eu falei assim, não tô sabendo de nada, não fiquei sabendo de nada. Fui até conversar com elas, aí descobri o motivo, né? Daí, por fim, elas pararam de falar, tal, eu pedi perdão para elas, fiquei com o meu coração em paz, pedi perdão tudo do assunto lá. E nisso veio em mim, dentro de mim, falou assim que não era para reunir. E eu já estava no meio. Então, Deus teve que fazer tudo isso para mostrar que não era lá no meio. Não,
hora eu fiquei triste, fiquei assim, a gente não entende. Talvez a gente entende, eu até entendi, mas não queria aceitar, né? Tacando culpa em todo mundo. Eu falei, não, e Deus fala, não é para você estar lá. Então o lugar não é lá mais, né? E nisso, pedi perdão, tava toda na minha, sabe? Eles estão pra lá, tipo, eu converso, eles vinham conversar, igual eu falei pra todo mundo. Se quiser conversar, eu converso, estou de boa com todo mundo. Só que eles ficaram assim, afastados. Falei, amém, né? Eu tô orando a Deus, tal, minha mãe conversando normal com meu pai também. E eu vi que Deus não quer que a gente fique nisso. E como que é o corpo de Cristo, né? E eu fiquei muito triste com isso. Lógico, fiquei, senti rejeição. Não vou falar para os irmãos. Senti rejeição, senti tudo, mas eu orei a Deus. Falei, Deus, tira isso tudo de mim, porque eu não quero sentir isso de novo. Porque eu já saí disso, há muito tempo atrás, com meu pai. Hoje em dia eu converso, dou risada com ele e tudo, sabe? Tirei isso de mim. Falei, não quero isso para minha vida de novo. Ficar lá no meu quarto deprimida. Tá louco, tem um monte de coisa para me fazer. Tem as coisas da igreja, tem os irmãos, né? E eu vim aqui triste, sabe? Daí um dia o pastor chamou aqui para cantar na igreja, aqui, né, com o coral. E daí eu tava ali quieta, né, batido, falei, pensando, se a gente fica, querendo ou não, né? A gente fala, não, a gente tá liberto, mas a gente fica, né, pensando. Daí o pastor falou assim, pode ir em turma aí, pessoal, em turma aí. E eu ali, nem corrida, assim, turmando. Ela em turma, vocês estão tudo família e tal. Nossa, aquilo lá pra mim foi uma alegria, que eu não sei explicar. E na hora eu ia chorar, sabe, assim, fiquei emocionada, um negócio forte no coração. E ele falou, vocês são tudo parentes, vocês são família. E eu fiquei feliz, sabe? Eu falei, acabou aquele negócio, eu não sinto mais nada. Igual eu não sinto isso. Eu encontrei minha irmã, ela cumprimentei ela, conversando, sabe? Então, não sinto aquilo lá mais. Então, Deus usa cada um palavras, com alguma coisa. E a gente tem que prestar atenção nas coisas que cada um fala, né? Porque a gente é parente, irmãos. É lógico, eles são minha família, eles são meus parentes. Mas aqui nós somos nossos irmãos. Nós vamos estar com Deus na glória. A nossa família é aqui. E Deus ministrou isso para mim. Foi muito forte. Falei, não vou chorar, Deus, segura aqui. Mas foi muito forte. Eu queria falar para os irmãos que aqui a gente está em família. A gente tem a nossa família, tem sim o nosso parente lá fora, tem sim que são sangue nosso, né? A gente tem que trazer luz para eles virem. Mas a nossa família realmente é aqui, que a gente vai fazer parte com Cristo na glória. E eu queria falar isso para os irmãos também. Não quer dar testemunho? Amém, irmãos. Eu quero só abrir aqui uma palavra aqui, né? Para nós terminar o nosso culto de comunhão. No livro de Amós, irmãos. Vamos botar no telão aqui Amós 3:3, que a gente pode ler tudo junto. Amós 3, verso 3. Nós tivemos a primeira mensagem do ano, né, de 2025, foi um café com Cristo, né? De manhã às 8 horas. Quem não assistiu, vai lá e assista, porque... Qual foi o primeiro homem que pisou na lua? Neil Armstrong, né? E o segundo? A gente não lembra, né? O primeiro sempre tem um teor, assim, de trazer algo muito importante para nós. Amém? E nessa primeira mensagem, o ministro trouxe esse versículo. Então, quer dizer que é uma base aí para nós desenvolver o nosso 2025 para ter êxito, né, em todos os empreendimentos da nossa vida espiritual. E ele citou esse versículo, ó. Vamos ler juntos. Andarão dois juntos? Se não houver entre eles acordo? A gente sempre compartilha, às vezes, com casais, assim, marido e mulher, né? E a gente ouve muitos testemunhos, assim, lá em casa que nada rompe, nada dá certo. Será que vai romper? Eles não estão juntos. Tá, um para cada lado. Aí a gente vê as queixas assim, dos pais assim, com os filhos, né? Ah, meu filho tá isso, tá aquilo, né? Será que vão andar junto, pai e filhos, se não estiverem de acordo? Não tem como. E o sistema do mundo entrou no cristianismo, e eu quero dizer para você, sem medo de essa frase, o cristianismo tirou Cristo da igreja. E se qualquer movimento espiritual ou qualquer empreendimento natural só vai dar certo se andarmos juntos com Cristo. Então você é uma igreja, você é a igreja de Jesus, né? Não é esse lugar aqui, né? Você que é a igreja de Jesus. Se você não tiver 2025 com Cristo,
de acordo com Ele, todas as benesses dele não vai cansada por você. Amém? E aí o ministro, assim, eu até queria incentivar você, assim, não dá mais tempo de nós compartilhar, mas incentivar, assim, você a acessar essa mensagem, porque ele sobre quando é que apareceu de forma descarada, foi lá no Império Romano, quando ele veio com um sistema, até anotou para eu não esquecer aqui, ó, maquineísmo. E eu fui procurar saber isso no dicionário. Depois você vai lá também e vai consultar. Mas ali apareceu a divisão de princípios. E aí cada um tem um princípio diferente do princípio da Bíblia. Não vai dar certo, irmãos. Eu sempre digo, está na Bíblia, é princípio, tem que obedecer. Há uma na igreja, não está dando certo? Não está, o problema é a igreja, o problema é o pastor, a oração é fraca. Não, o princípio é o mesmo, está com a Bíblia aí. Não precisa de pastor aqui fora. Está com a Bíblia aí, tem pastor aí dentro. Mas o princípio não é honrado, não é observado. Não tem como... tudo que você precisa está onde? Está no sistema do mundo, está no marido, está na esposa, está no filho, está no Cristo. Ó, andarão dois juntos, um desses dois é Cristo. Amém? O outro é você. Será que vai dar certo? Será que ele vai... Tudo que Jesus tocava a mão dava certo, irmãos. Não tem nada. Até uma vez, está escrito lá em Mateus, quando ele foi largado lá diante de Pilatos, e Pilatos estufou o peito e disse assim, mas não sabe que tem autoridade para te largar, ou para te prender, para te deixar com vida, ou te matar? E aí o que Jesus disse? Se tu tem alguma autoridade, não é tua, vem lá de cima, é de Deus, é do Pai. E se o Pai te deu essa autoridade para me mandar para a cruz, eu estou junto com o Pai, por que eu vou contrariar? Mesmo que doa, entendeu? Só que os princípios de Deus, sim, doem na nossa carne, porque a nossa carne é endemoniada, né? Nossa mente é completa de das trevas. Mas tudo que Deus já disse que vai fazer, vai acontecer, não tem como mudar. Mas vai lá na quarta-feira, Café com Cristo, né? Mas nós lemos aqui inicialmente, aqui é João 3,16, né? Em diante. Então vamos ver como que é Jesus. E se eu quero andar com ele 2,5, eu tenho que observar aí. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra mundo é bem complexa, viu? Ela é uma caixinha, muitos itens e subitens ali dentro para você entender. Será que Deus amou esse sistema caído? Então não é esse sistema caído do mundo. Quando Deus fala do mundo, Deus fala do sistema dele que foi introduzido na Jardim do Éden junto com a sua criação. Que sistema era aquele? Monoteísmo, né? Um Deus único. Que sistema era aquele? Deus no governo e nós todo mundo atrás dele. É esse sistema. E Deus ama esse sistema. Nós amamos o outro sistema da divisão. Nós amamos aquele sistema que governava Abraão antes de sair da terra do pai, né? Tinha Deus para fertilidade, tinha Deus para piedade, tinha Deus, que loucura, tinha Deus lá para fazer tal coisa, tinha Deus para tal coisa. Não, o teu Deus está aqui. Tudo que tu precisa está nesse Deus único. Pode observar. Quer ter cura divina? Está aqui. Viver o princípio. Quer prosperidade conjugal? Aqui. Quer ter paz? Aqui. Está aqui o princípio. Esse é o único Deus. E aí hoje você, assim, o sistema do mundo criou muitos deuses, né? E aí assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo não é esse sistema, é o mundo antes da queda, o sistema de Deus, teocrático. Ele é o ser universal que governa tudo. E nós somos aqueles que tem que meter. Você ama esse sistema? Não ama. Nós não amamos esse sistema, porque nós não damos aquilo que mais amamos. Deus deu. Olha lá, ó. Porque Deus amou o sistema dele, de tal maneira deu o seu próprio filho. E era um só que ele tinha. Ele era o único.
Abraão já tinha 2, né? Tinha Ismael e tinha Isaac, né? Mas percebe, irmãos? Se eu quero ter vitória em 2025, eu tenho que andar junto com Jesus, junto com Deus. Andarão 2 juntos, se não tiver acordo. O que Deus quer? Isso aí, ó, que eu ame o sistema dele. Que se tiver que dar aquilo que eu mais amo, eu tenho que... Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Se você acreditar nisso aí, você não vai perecer. Mas olha só, aí eu acredito. Quais são as nossas atitudes daqui para frente de 2025? Tem que testificar que eu creio. E ele foi justamente sobre as crenças, né? A gente crê em muitas coisas, menos na palavra. Porque quando a palavra vem contra o princípio maligno que está em mim, eu rejeito. Eu digo, não é bem assim. Não, mas é bem assim. Ó, mas tem a vida eterna. Amós 3:13, irmãos. Andarão 2 juntos se tiverem acordo. Ó, entenda que se eu tiver de acordo com o princípio do sistema do mundo caído, eu vou viver o sistema do mundo caído, que é só podridão. Se eu viver o sistema do mundo de Deus antes da queda, eu vou ter só a vitória, porque Deus só tem vitória. A vitória está em Deus, o passo está em Deus, a vida está em Deus, entende? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, nesse mundo que é de Deus, tem os que Deus criou que estão enganados pelo sistema corrupto do mundo. E o único sistema perfeito é o de Jesus. Por isso que Deus mandou ele. E aí, assim, mas é muito complicado. Não é complicado, irmão. Perdoar um ofensor, o que tem de complicado? Olha o princípio de Deus. Colocar o Senhor em primeiro lugar. Minha irmã falou lá da premissa. Mas eu não entendo. Deus faz o filho fazer. Para ver se tu entende. Aí Deus mandou o filho dele fazer. Para ver se a gente entende. Para não ter desculpa. Entende? Dizendo, quem nele crê, não é julgado. Entende? Se eu crer, se eu estiver de acordo com esse ser, eu nunca serei julgado, porque esse ser já foi julgado. O próprio Deus julgou na cruz do Pai. Então eu já fui julgado, se eu andar de acordo com Jesus. Eu não vou ser julgado. Se eu crer, eu não vou ser julgado. O julgamento é este. Pega a tua Bíblia aí e ergue aí, quem tem Bíblia. Pessoal, olha lá. Ó. O julgamento é este. Que a Bíblia veio ao mundo. Ó. Nós somos um mundo de pecados. E a Bíblia veio até nós. Veio como luz. Ó. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram. Entenderam? Agora, por isso que a gente não está de acordo com Cristo? As obras que Cristo fazia era só para beneficiar o reino de Deus, que era seu Pai, e que ele desfrutava e experimentava, e tinha a subsistência, a manutenção, a provisão, a proteção, entende? Mas a Bíblia veio até nós, está revelado, está aqui, vocês viram regar aqui, mas nós amamos mais as trevas do que a luz. Por que nós amamos mais as trevas do que a luz? Porque nossa conduta era uma obra dependente de Deus, entende? Então a gente julga, a gente critica, fala mal dos outros, né? Fica ressentido, fica magoado, rejeitado. Isso é tudo resultado de que a gente não está de acordo com Cristo. Amém? Pois todo aquele que pratica o mal. Mas eu sou uma pessoa boa, está obedecendo a palavra. É mal. Pode ver uma pessoa do seu lado e perguntar para ela assim: tu é uma pessoa boa ou é má? Não deixa ela responder, mas só com a resposta dela, vai dizer: eu sou muito bom. Pergunta para ela: obedece a palavra? Então tu já tem a resposta, né? Pois todo aquele que pratica o mal, esse mal não é de matar alguém, irmãos.
esse mal significa assim, ó, não está obedecendo a palavra. É mal para o reino. As pessoas não conseguem desfrutar de Cristo que está em nós, entende? Então, pois todo aquele que pratica a independência da luz, aborrece a luz, não está de acordo com a luz. Então, acaso serão dois juntos de acordo? Será que Jesus vai andar com nós em 2025? Só se obedecer à luz. Problema financeiro, falta de luz. Problema de saúde, falta de luz. Litígio conjugal, falta de luz. Problema com o filho, falta de luz. Desemprego, falta de luz. Ira, falta de luz. Mágoa, falta de luz. Imagina tu estar numa casa de noite, né? Aí tu quer ir no banheiro, não tem luz. Aí tu quer esquentar uma comida no micro-ondas, não tem luz. Aí tu ganhou lá um leitãozinho, vai na geladeira, não tem luz. Aí tá um calor danado, tem ventilador, tem luz. A luz é importante para nós. Deus quer mostrar natural a importância muito mais no espiritual. Tá um frio danado, vamos dar um banho gelado, não tem luz para esquentar. Meu celular, eu precisava mandar uma mensagem para alguém, não tem luz para carregar. Percebe que tudo gira assim em luz, irmãos? Faltou luz, faltou muitas coisas para nós, né? Se eu não andar de acordo com a luz, eu vou ser privado de muitos benefícios. Aqui é seguir, né, Marquinhos? É, né? Lá no sul é SE, né? Você tem que pagar a luz todos os dias? Todos os meses, né? Todos os meses? Eu tenho que pagar todos aqui. Mas aí, não é caro, né? Não é caro. Que a gente usa a serra elétrica aqui. Olha como nos ajudam a serra elétrica, a fadeira, né, José? Como nos ajuda. Imagina fazer essas coisas sem energia elétrica. Mas todos os meses tem que pagar a luz. Então Deus está dizendo, irmão, para tu estar de acordo com Cristo, tem que pagar um preço também. Tem que se negar, tem que jejuar, tem que orar, tem que praticar, tem que desafiar. Amém? Olha só. Quem pratica a verdade... Então, a palavra é a verdade. É o caminho, é a verdade. A palavra é a verdade. Você tem que ler o versículo assim. Se Deus te deu esse versículo, é porque eu não estou vendo ele. Então, eu tenho que praticar. Não é de entender. E tem todos esses aparatos aqui. Tem irmãos mais maduros que nos ajudam. Quem pratica a verdade? Então, quem pratica a Bíblia? Aproxima-se de Cristo. A fim de que as obras de Cristo, olha só, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Então, andarão dois juntos se não estiver de acordo. Estou totalmente em desacordo com Cristo, em João 3 aqui. Estamos totalmente em desacordo com Cristo. Se nós pegar assim, para iniciar 16 até o 21, nós vamos perceber que a gente está totalmente em desacordo com Cristo. Você precisa de um milagre quando precisa de uma oração, né? A gente pede assim, tem alguém enfermo, a gente não pede oração no nosso grupo, e a gente pede assim, você tem certeza que Deus vai atender a tua oração? A gente acredita que vai atender, mas tem que estar conectado com a minha obediência. Eu tenho que orar com Deus. O seu Zé que sempre fala, né? Que nós temos que ter um cartão de crédito com Deus. Né, seu Zé? A gente gastou tudo já. E não está pagando o boleto. Entende? As nossas atitudes têm que gerar crédito com Deus. O dia que tu precisar de um milagre, Deus vai olhar para você e vai testificar, tem crédito lá. Com toda a ignorância, irmão, já tinha um crédito com Deus. Porque Satanás, vou matar ele. E Deus disse, não, ele tem um crédito comigo. Só tira os filhos, tira a renda, tira o patrimônio, tira a família. E pode até dar uma doença nele. Mas o limite é esse. Ele tem um crédito comigo. Não tira a vida dele. Nós temos que ter créditos com Deus. Porque nós vamos precisar de milagres todos os dias agora, em 2025. E aí o diabo vai vir, vai requerer coisa, né? E Deus disse, não, Satanás, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Sim, ele está de acordo comigo. Então, tu não pode me atacar porque ele é um comigo. Amém? Então fica essa mensagem para hoje, né? Vamos
colocar em pé. Nosso culto de Santa Ceia. O Getum pode iniciar aí 2025. Aí a Neuza pode ajudar a acompanhar ali o pessoal do louvor. E nós vamos aí orar pela ceia do Senhor. Vamos agradecer. Antônio, pode fazer a oração para consagrar. E aí depois nós estamos alimentados, né? Do Senhor. Querido Deus, neste momento, Pai, eu venho, Pai, tocar em cada coração que vai receber este pão, esse cálice, Senhor, simbolizando o teu corpo, o teu sangue, Pai, que foi derramado naquela cruz do Calvário, Pai. Abençoa cada um que vai receber, Pai, seja feito a vontade, Pai. E cada um pensa no seu dia, os seus pecados, para tomar esse sangue, esse pão, Pai, que tenha o seu corpo para o Senhor. Perdoe, Senhor, pede perdão dos seus pecados, Pai, para não ser condenado, Pai. Abençoa esse cálice, Senhor. Seja sua mão direita, esse pão e esse sangue. Pai, abençoa, Pai, esse cálice, simbolizando o teu sangue. Teu pão, Pai, simbolizando o teu corpo, Pai, que foi para naquela cruz do Calvário, Senhor. Que perdoar do nosso pecado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu creio nisso, Pai. O Senhor já perdoou todo o nosso pecado, que vai tomar esse sangue e esse cálice e esse pão, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Celestial pela fé.
irmãos, se nós encerrar, quero dar um aviso bem importante, né? Já está oficial, então, para dia 14 e 15 de fevereiro, nosso encontro aqui na cidade de Ouro Fino, né? Nosso micro-regional. Vai ser lá no municipal. E durante a semana a gente vai mandar os convites a vocês, virtual, e aí os irmãos disseminem aí em todos os estados, né? E coloquem em ação, né? Para que dê tudo certo, o translado. Nós vamos ter a visita do nosso líder, né? Irmão Sérgio, né? Culto de recepção dia 14, às 20 horas, e o evento dia 15, às 14h30, né? Então, peço que os irmãos coloquem em oração, né? Para que dê tudo certo. E quarta-feira, na nossa reunião, a gente vai detalhando mais outros pontos aí importantes, tá bom? Então, vamos ouvir mais um canto final, né? Equipamento aí, que Deus abençoe você ricamente, em nome de Jesus. E vamos para 2025, na presença de Cristo, amém? Deus abençoe. Olhar pros teus pulsos, não há mais correntes, o sangue de Jesus te libertou. Olhar pros teus pulsos, não há mais correntes, o sangue de Jesus te libertou. Tudo que ligares na terra, será ligado no céu. E o que desligares na terra, será desligado no céu. Tudo que ligares na terra, será ligado no céu. E o que desligares na terra, será desligado no céu. Por sua morte o Cristo destruído, aquele que tem o poder da morte a varrer o diabo. O sangue de Jesus te libertou. Olha pros teus pulsos, não há mais corrente. O sangue de Jesus te libertou. Olha pros teus pulsos, não há mais corrente. O sangue de Jesus te libertou. Sun.